Olá, paz do Senhor. Hoje vamos dar continuidade à nossa quarta aula de método de estudo bíblico. Para a gente começar, eu queria convidar você a estar orando comigo. Já peço para você pegar a sua Bíblia, o seu caderno, você que tem acompanhado os nossos estudos, para que você possa aprender mais um pouquinho hoje. Eu sei que lançamos um desafio semana passada sobre o texto de João capítulo 11, onde Jesus chorou. Deixamos 6 perguntas e eu creio que isso gerou em você uma curiosidade, uma necessidade de você buscar essas respostas. Tá? Então pega a sua Bíblia, o seu caderno, o seu copo com água. A gente não vai fazer nenhum tipo de oração, tá? Em relação à água, só para você não perder esse momento. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse dia onde a sua graça, a sua misericórdia, ela foi renovada sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado. Peço que o seu Santo Espírito venha nos ungir agora, venha nos capacitar, que o Senhor venha falar ao coração dessa pessoa que está orando junto comigo, está ouvindo esse estudo. Eu peço que através do teu Santo Espírito o Senhor venha revelar coisas que ainda ela não conseguiu enxergar na sua palavra. Eu peço que o Senhor dê capacidade a ela para aplicar isso na vida dela. Ela entender e viver exclusivamente para o Senhor as suas verdades. O verdadeiro avivamento é quando nós damos uma resposta àquilo que recebemos do Senhor. Então fale a cada coração hoje. Que o seu nome seja glorificado e exaltado. Que teu Santo Espírito seja o nosso professor nesse dia. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos já para o nosso segundo ponto. Primeiro nós trabalhamos durante 3 aulas sobre observação. Observação é a arte de você fazer as perguntas na Bíblia. Agora, a interpretação é fundamental, tá? Para você fazer um bom estudo bíblico, para você entender a palavra de Deus. A interpretação nada mais é o porquê ou os porquês do texto, ok? Então, antes da gente entrar na parte prática, eu queria deixar aqui para você alguns pontos sobre a interpretação que vai ajudar você no teu estudo da palavra, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei a interpretação que nada mais é o porquê. Você começa a perguntar o porquê que isso está na Bíblia. E você vai ter que procurar essas respostas do porquê. Tá ok? Então vamos lá. Existe um valor imensurável na interpretação. Por quê? Quanto mais você entender, mais você vai ser desafiado a aplicar isso na sua vida. Por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 6 fala sobre a nossa oração em secreto, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto, porque o nosso Pai está em secreto. Esse é o grande mistério, mas primeiro você precisa entender na prática o que é isso. Então você entendendo, você aplica isso para a sua vida e começa a exercitar. Então, a primeira questão que eu vou falar sobre a interpretação, que ela existe um valor. Você precisa entender aquilo que você está observando, aquilo que você está lendo, para você aplicar na sua vida, ok? Segundo ponto é ser cuidadoso na hora que você vai fazer uma leitura, tá? Não tenha pressa, ok? Eu ouvi o pastor Luiz Hermino dizendo que quando você for ler a Bíblia, você consegue ler na sua extensão, mas não na sua profundidade. Como assim? A sua extensão, talvez você já leu a Bíblia toda várias vezes. Então você conseguiu vencer na sua extensão. Mas na profundidade não. A profundidade, ela vai exigir de você nada mais do que você meditar e procurar os tesouros lá no fundo, lá no fundo. Eu vou te dar uma dica, você vai passar a vida toda, e eu acredito que você não vai chegar até o fundo, mas eu te garanto que cada mergulho que você der na palavra, você vai olhar para cima e falar, poxa, eu estou mais fundo no Senhor. Então, eu falo para você, lê com bastante cuidado a Bíblia, lê o contexto inteiro, tá? Só para dar um exemplo aqui para você, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 14, o versículo 6,
é um versículo muito conhecido da Bíblia, que diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, esse texto diz assim, a nossa versão, no caso aqui a NVI, fala assim, que Jesus, eu sou o caminho. Mas ali está dizendo que eu sou um caminho, na Bíblia do Testemunho de Jeová. Então toma cuidado na sua leitura. Se você lê a Bíblia e você fala assim que Jesus é um caminho, você está cometendo uma heresia, tá? Porque Jesus é o caminho. Então toma cuidado, bem na hora que você for ler alguns textos. Tá? Eu só usei esse exemplo da Bíblia do Testemunho de Jeová, mas às vezes a gente tem na nossa leitura, na nossa meditação, a gente pode cometer um erro assim. Tá? Jesus fala, eu sou o caminho, não um caminho. Se tem um, porque tem dois, e não é assim. Ok? Então por isso a necessidade de você ser bem cuidadoso com a palavra de Deus. Terceiro ponto, né, letra C, a interpretação. O que é a interpretação? É você entender o que significa. Como assim? É você ver o coração do autor que está dizendo aquilo. Quando nós lemos lá em João capítulo 11, porque Jesus chorou, é você conseguir encontrar o porquê Jesus chorou. É você ver o que o apóstolo João está dizendo. Por que Jesus ele acabou chorando? O que fez ele chorar? É você conseguir ver o coração, a mente do autor. Então, pelo fato de você ler com cuidado, você vai começar a interpretar a Bíblia com mais cautela e você vai entender o que significa isso. Tá? Então, esses 3 primeiros pontos, grava isso. Anota aí no seu caderno. Isso é muito importante. Ok? Só recapitulando, existe um valor na interpretação fundamental para você entender e aplicar. Segundo, na hora de você ser cuidadoso, para você não se equivocar, tá? Para você não cometer erros, como eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, eu sou um caminho, ok? E por último, terceiro aqui, o que significa? Você vai saber o coração do texto que você está lendo, ok? Essas são as 3 primeiras. Agora tem mais 3 ali, são instruções na hora que você for interpretar o texto, tá? Às vezes até a prova, ou melhor, às vezes não, acontece na prova do Enem, na FUVEST, interpretação de texto. Tem pessoas que têm dificuldade, ok? Mas a gente precisa aprender a interpretar a palavra de Deus, ok? Mais um ponto aqui que eu coloquei, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Então a Bíblia mesmo vai te dar a interpretação. Como assim? Vamos entender. Eu usei um exemplo ali de Números, capítulo de número 23. Eu vou ler. Números 23, versículo de número 19. Você está lendo a sua Bíblia, aí você encontra Números 23, 19. Você lê assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aí você pega esse texto, né, que Deus não mente, que Deus não se arrepende, aquilo que ele fala, ele faz, aquilo que ele promete, ele cumpre. Tudo bem, você está lendo, né? E você, de repente, abre a Bíblia lá no livro de Êxodo, voltando um pouquinho. Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 7. Êxodo 32, 7. Tá? A narrativa diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se muito depressa e se desviaram daquilo que lhe ordenei. Fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, o seu Deus, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu o destrua. Depois farei de você uma grande nação. Olha que proposta que Deus fez para Moisés, hein? Verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que
se acenderia a tua ira contra o povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tenha piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Olha a ousadia de Moisés. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu, as estrelas do céu, e lhe darei todas esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Pastor, no livro de Números fala que Deus não se arrepende, agora Moisés faz em Êxodo que Deus se arrepende. Que história é essa? Como é que eu vou interpretar a Bíblia? É mais ou menos assim, dando uma resposta para você. Eu sou pai, se meu filho, que quase não faz arte, né? Tô brincando, faz bastante arte. Eu falo assim para ele: Daniel, para de fazer isso, senão você vai apanhar. Daniel, para de fazer isso, senão você vai apanhar. Daniel, é a terceira vez que eu estou falando, para de fazer isso, senão você vai apanhar. Aí ele para de fazer. Não é que eu me arrependo, mas eu deixo de cumprir aquilo que eu estou prometido, no sentido de não o castigá-lo. É para você entender a interpretação desse texto. Não é que Deus, ele não pode se arrepender. Ele só não vai trazer aquele tipo de juízo que ele tinha declarado. Alguém conseguiu tocar o coração de Deus e fazer com que o juízo se transformasse em misericórdia. Ok? Então você precisa tomar cuidado na hora de interpretar a Bíblia. E entendendo que a Bíblia por si mesma ela se interpreta. Tá? Então esse é mais um ponto para você pensar. Próximo ponto. A Bíblia ela tem algumas interpretações literal ou não. Tá? Lembra que Jesus disse que é melhor que você entre sem um braço, uma mão no reino de Deus do que você estiver inteiro, né? Agora tem gente que pega esse texto da forma literal. Já estudando a história da igreja, no tempo dos monastérios, alguns homens não tinham coragem de matar os pernilongos, viviam cheios de picadas de insetos, porque ele achava que se matasse um pernilongo ou um outro tipo de mosquito, ele ia pecar contra Deus. Isso é você interpretar a Bíblia de uma forma totalmente equivocada. Ok? Eu coloquei um texto aqui sobre a multiplicação de pães. Ali fala que Jesus, ele tinha 5.000 homens. Então como é que você vai entender esse texto? Na cultura judaica e no texto de Mateus 14, Mateus ele fala diretamente para o judeu. Tá? E na cultura judaica, eles só contavam homens. Se tivesse crianças e mulheres, não era contado. Então a gente subentende que aproximadamente 15.000 pessoas foi alimentado na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Ok? Então você precisa também ter um material em relação a questões históricas do momento. Tá? Como eu falei, tem algumas interpretações totalmente, literalmente, ou não é literal. Você precisa ver todo o contexto. Ontem mesmo eu preguei sobre Natanael estando debaixo de uma figueira. Era um costume de todo judeu fazer sua devocional debaixo da figueira. Então era uma questão cultural. Tá? Eu tenho um livro, eu não me lembro o nome aqui, é Jardineiro, alguma coisa assim, na próxima aula eu vou trazer, que ele traz todas as parábolas do Evangelho de Lucas, tá? Na cultura judaica. É o Jardineiro e alguma coisa assim, eu não me lembro aqui agora, mas eu prometo que na aula que vem eu vou trazer, tá? Para a gente entender algum contexto histórico. Por exemplo, quando aquela mulher começou a enxugar os cabelos, o pé de Jesus com seus cabelos. Como é que ela entrou numa refeição na casa de um judeu? Né? Poxa, a nossa casa é fechada, não é qualquer um que vai e entra, né? Então tem todo um costume histórico ali, ok?
E por último, a gramática do texto, em questão da língua portuguesa. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu usei um exemplo aqui de Gênesis 22. Vamos lá, hein? Abre a sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo de número 5. Nesse contexto, é Deus provando Abraão. Tá? No verso 2, Deus fala assim: então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 servos. Quantos servos ele levou? 2. Presta bem atenção nessa observação. 2 servos. Tá? Seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos servos. Quantos servos eram? 2. Tá? O que ele disse? Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Ou seja, ele e Isaque. Depois de adorarmos, o que vai acontecer? Voltaremos. Ou seja, no coração de Abraão, já tinha uma certeza que eles iam adorar, mesmo sabendo que Deus pediu Isaque como sacrifício. Olha que importância desse texto, na sua conjugação verbal aqui. Nós vamos voltar. Ele tinha convicção que ele e o filho dele iria voltar. Então você está vendo esse pequeno detalhe da Bíblia? É muito importante a gramática do texto, ok? Para você não se perder. Como eu falei, para você ter cuidado. Jesus, quando lá em João 14:6, Jesus é o caminho, não um caminho. Ok? Tudo bem? Vamos agora para a parte prática. Nós começamos a interpretar o texto. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 11. Tá? Volta lá para a sua aula da semana passada, das suas respostas. Eu vou pegar minha água aqui. Vamos lá. Só um instante que as perguntas estão aqui. João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Esse era o texto. Tá? Agora, qual era a cidade que Jesus estava? Vou perguntar para os 2 câmeras amém aqui. Vamos ver se eles fizeram a lição de casa. Qual era a cidade que Jesus estava? Betânia. Eles pediram para mim assoprar. Queridos, Jesus estava em Betânia. Qual era a distância dessa cidade para Jerusalém? O próprio texto já fala isso. Tá? A Bíblia, ela vai explicar qual que era a distância de Betânia para Jerusalém. O verso 18 fala que era, estou lendo na NVI, cerca de 3 quilômetros. O versículo 18. Terceira pergunta, quem morava nessa cidade? Marta, Maria e Lázaro. Ok? A quarta pergunta, o que aconteceu para Jesus chorar? Lázaro morreu. Ou seja, alguém muito querido por Jesus. Então, foi isso que fez com que Jesus chorasse. Qual era o outro lugar na Bíblia que Jesus chorou? Por 2 vezes. Como eu falei, a Bíblia ela interpreta ela mesma. Lá no Evangelho de Lucas, volta um pouquinho para trás, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19.
versículo 41. Quando Jesus aproximou-se e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Por quê? Porque eles perderam o tempo da visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém. Então, duas cidades que Jesus chorou. Uma em Betânia, devido à morte de Lázaro, e em Jerusalém. O que fez Jesus nessa história? Era a sexta pergunta. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Ok? Se você respondeu assim, você vai ter aprendido algumas coisas nessa história. Agora, eu vou deixar mais 3 perguntas aqui para a gente estudar mais a fundo. Depois vai estar editado no vídeo, tá? Eu acredito que aqui em cima, tá? Vai estar as perguntas. A primeira pergunta é: qual é o significado da palavra Betânia? Qual o significado da palavra Betânia? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual a atitude de Marta e Maria nesse texto, nesse contexto de João 11? E qual a atitude delas em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42? Qual a atitude de Marta e Maria nesse texto de João 11? E qual é a atitude delas em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42? Ok? Nesse texto de João 11, as duas tiveram atitudes diferentes. Fizeram algumas perguntas para Jesus, mas tiveram atitudes diferentes. E lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, Jesus vai na casa delas e cada uma teve uma atitude diferente, ok? Então essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta: por que Jesus disse o quê? No próprio texto, ele diz 3 coisas em 3 versículos diferentes. Versículo 39, Jesus fala assim: tire a pedra. Tirem a pedra. Jesus está dizendo: tirem a pedra. Versículo 39. Versículo 43, Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora, no versículo 43. No versículo 44, Jesus fala assim: tirem as faixas dele e deixa ele ir. São 3 palavras que Jesus disse. Primeira é: tirem a pedra. Segunda é: Lázaro, vem para fora. E terceira é: tirem as faixas e deixe ele ir. Agora, mesmo que você ainda não está estudando a aplicação, eu quero que você faça uma aplicação para você nessas 3 últimas frases de Jesus. E aí você dê um retorno para a gente. O que você aprendeu? Mais ainda, nós vamos estudar esse texto de João 11. Você já conseguiu identificar algumas coisas nesse capítulo, ok? Eu já tive o retorno de algumas pessoas que viram coisas que não tinham percebido. A intenção dessa aula, desse método de estudo bíblico, é você ter a percepção, você começar a se aprofundar na palavra de Deus. Independente se você começou mal ou não, o importante é você crescer. Então responda a essas 3 perguntas que Jesus, ou melhor, essas 3 frases que Jesus disse. Tirem a pedra, Lázaro vem para fora, tirem as faixas dele e deixem ele ir. E faça uma aplicação para a sua vida. Lembrando que a primeira pergunta é: qual é o significado da palavra Betânia? Qual a atitude que Marta e Maria tiveram nesse texto? E qual a atitude que ela teve em Lucas 10, de 38 a 42? Essa é a tua lição de casa, essa é a nossa aula. Lembrando os princípios da interpretação, ok? Você vai reler de novo o capítulo 11 de João. E talvez você vai precisar, para interpretar qual o significado da palavra Betânia, você vai dar uma pesquisada no Google, lá vai estar o significado da palavra Betânia. Aí você vai ter que ir lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, para você estudar a atitude de Marta e Maria.
E depois você vai fazer a aplicação desses versos que eu falei para você. Ok? Você vai interpretar o texto e vai fazer uma aplicação para a sua vida. O que você aprendeu? Só tem um jeito de você aprender. É você estudando, é você meditando, é você fazendo o teu devocional. Ok? Eu não vou dar nada de mão beijada, tá? Mas eu quero que você comece a criar músculos espirituais. Para que você possa crescer. Tá? A chegar a um ponto, a capacidade sua vai ser tão grande que você vai ter a capacidade de pregar um bom estudo, uma boa palavra recebida de Deus, você aprendendo uns fundamentos que vai te auxiliar, tá bom? Pega essa palavra hoje, que você possa aprender nesse dia de hoje, amém? Essa é o fim da nossa aula, que Deus abençoe a sua vida, amém?